Olá, estudiosos e adeptos da doutrina espírita. Estamos aqui mais uma semana para mais um estudo de O Livro dos Espíritos, com a ajuda do Descomplicando o Livro dos Espíritos. E hoje, dando sequência aqui no capítulo 3, nós vamos falar, porque o capítulo 3 ele fala da volta do espírito, extinta a vida corpórea e a vida espiritual, né? E nós estamos no segundo item, que é a separação da alma e do corpo e perturbação espiritual. E aí nós vamos ler as perguntas da separação da alma e do corpo de 154 a 162 e a perturbação espiritual, as perguntas de 163 a 165, ok? E as perguntas são as seguintes: é dolorosa a separação da alma e do corpo? Como se opera a separação da alma e do corpo? A separação se dá instantaneamente por brusca transição? Ou haverá ali alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? No momento da morte, a alma sente alguma vez qualquer aspiração ou êxtase que lhe faça enxergar o mundo onde ela vai novamente entrar? O espírito da lagarta, que primeiro anda de rastros pela terra, depois se encerra ali na sua crisálida em estado de morte aparente, para enfim renascer com uma nova existência brilhante, pode nos dar uma ideia da vida terrestre, do túmulo e finalmente da nossa nova existência? Que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? O espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na terra e que morreram antes dele? Em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda estão saudáveis, que não se enfraqueceram em consequência da idade ou das moléstias, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente? Após a decapitação, por exemplo, conserva o homem por alguns instantes a consciência de si mesmo? A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? O conhecimento do espiritismo, por exemplo, exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa desta perturbação? Então são muitas perguntas, né? Mas são perguntas assim bem pertinentes, né? Que muitas pessoas têm muita curiosidade, então é muito importante esse nosso estudo. E para explicar essa separação da alma e do corpo e essa perturbação espiritual logo após o processo de desencarne, nós vamos agora no Descomplicando o Livro dos Espíritos para ver o que a Evelyn trouxe para a gente através do seu texto aqui, né? E ela vai dizer assim para a gente: a separação da alma e do corpo. A separação da alma e do corpo não é dolorosa. O corpo frequentemente sofre mais durante a vida do que na morte, e a alma não tem parte nisso. Os possíveis desconfortos no momento da morte são, na verdade, um alívio para o espírito, que vê o fim de um exílio terreno. A separação ocorre quando os laços que prendiam a alma ao corpo são rompidos. Essa separação não é instantânea. A alma ela se desprende gradualmente, não escapando abruptamente como um pássaro cativo, mas soltando-se aos poucos. Durante a vida, a alma fica ligada ao corpo pelo perispírito, uma substância semimaterial. A morte destrói apenas o corpo, não o perispírito, que se separa quando a vida cessa da vida orgânica. Então, quando a vida orgânica cessa, a morte ela destrói apenas o corpo, não o perispírito. A observação mostra que o desprendimento do perispírito ele não é imediato, variando de velocidade conforme cada indivíduo. Em alguns é rápido, quase que instantâneo, enquanto que em outros, especialmente aqueles com a vida material e sensual, ele é um pouco mais lento, podendo levar dias ou até semanas. Mas isso não indica vitalidade no corpo.
mas uma afinidade persistente com o espírito. Quanto mais o espírito se identificou com a matéria, mais difícil é essa separação. A atividade intelectual e moral durante a vida contribui para um desprendimento mais rápido na morte. Em casos excepcionais, alguns espíritos podem sentir o horror da decomposição do corpo mesmo. A separação definitiva, ela pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica, com a alma deixando o corpo na agonia, quando a consciência já se foi, mas ainda resta sopro de vida orgânica. Seriam aqueles casos assim em que está naquele processo final ali, onde o corpo só está sofrendo. Muitas vezes, quando o espírito tem capacidade, ele já sai dali do corpo para parar de passar aquelas situações. O corpo ele permanece enquanto o coração mantém a circulação sanguínea, independente da presença da alma. Seria como, por exemplo, nos casos em que o corpo está totalmente inerte ali, só batendo por máquinas ali. Então, em alguns casos, não em todos, o espírito já pode ter saído dali do corpo. No momento da morte, a alma muitas vezes sente os laços que o prendem ao corpo se desfazendo. Eles sentem literalmente os laços se desfazendo. Ela faz esforços para libertar-se completamente e parcialmente já desligada da matéria. Antecipa a vivência espiritual. É quando a gente ouve aqueles relatos de que a pessoa, pouquíssimo tempo antes da morte, ela começa a ter visões, ela vê os antepassados, o pai, a mãe, o filho que já o sucederam na vida espiritual. É mais ou menos nesse momento. A imagem da lagarta que se transforma em uma borboleta, ela ilustra a vida terrestre, o túmulo e a nova existência, mas não deve ser interpretada literalmente dessa forma, ok? Ao entrar no mundo dos espíritos, a alma sente diferentes sensações. Se praticou o mal, ela pode sentir vergonha. Se foi justo, ela se alivia. A alma ela pode encontrar aqueles que conheceu na terra sendo recebida por eles, que é o caso de quem já perdeu o pai, a mãe. Em mortes violentas, a separação da alma e a cessação da vida, geralmente elas ocorrem simultaneamente. Após a decapitação, por exemplo, igual ele pergunta ali, a consciência ela pode persistir até por alguns minutos, mas a apreensão da morte muitas vezes o faz perder antes do suplício. Então, assim, o simples fato dele evidenciar que vai morrer, ele já faz ele se afastar. E mesmo após a morte, em casos violentos, os laços entre o corpo e o perispírito, eles são mais tenazes, e eles retardando o desprendimento completo. Então ele pode demorar um pouquinho mais quando essa morte é muito violenta, como o exemplo que ele dá aqui de uma decapitação. E aí agora falando do outro subitem, que é a perturbação espiritual, ela vai dizer assim, ó, após a morte, a alma passa por um período de perturbação, que varia em duração e intensidade. A consciência de si mesma ela não é imediata, sendo necessário algum tempo para a alma se orientar. Essa confusão inicial ela é influenciada pela pureza espiritual do indivíduo. Aqueles que compreendem previamente a sua condição espiritual lidam melhor com essa transição. A perturbação pós-morte pode durar de algumas horas a vários meses, dependendo do entendimento do espírito sobre a sua situação. Em mortes violentas, como suicídios ou acidentes, o espírito muitas vezes não reconhece imediatamente a sua condição. Ele tem dificuldade de entender que ele realmente desencarnou. A ilusão ela persiste até que o desprendimento completo do perispírito ocorra. São aqueles lacinhos. A partir do momento que ele realmente foi tudo desatado, ele passa a ter consciência de que ele passou por esse processo de desencarne. Aqueles que morrem de forma inesperada, eles podem ficar surpresos e confusos, ainda se percebendo assim como vivos. E essa ilusão ela é alimentada pela falta de compreensão imediata dessa mudança para uma existência espiritual. A perturbação ela é menos angustiante para aqueles que viveram de maneira virtuosa, enquanto que os menos purificados eles enfrentam um pouquinho mais de ansiedade e angústia. Por isso da importância da oração por todos aqueles que amamos e que já partiram dessa vida para o mundo espiritual.
Em mortes coletivas, por exemplo, os espíritos eles não se encontram imediatamente, pois cada um lida individualmente com a sua própria perturbação. Então, assim, por exemplo, num evento, por exemplo, onde caiu um avião e morreram lá centenas de pessoas. Não quer dizer que porque elas morreram juntas, que elas vão estar todas lá do lado de lá ao mesmo tempo, com a mesma consciência. Não. Esse despreendimento, ele é individual, ele é de acordo com cada um. Então, o entendimento e a aceitação dessa nova realidade, ela vai variar de acordo com a condição espiritual de cada indivíduo, ok? E a nós, cabe como nosso papel sempre estarmos vigilantes e em oração por nós e por todos aqueles a quem amamos e por todos aqueles que porventura já fizeram esse processo de desencarne, ok? Então esse foi o capítulo 3 e no próximo estudo nós vamos começar o capítulo 4, que vai falar da pluralidade das existências, e aí ele vai começar com a reencarnação, ok? Então nos vemos no próximo estudo. Até lá!